Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Race Podcast. Eu sou o Samuel Brum, pastor do campus de Botafogo, e estou muito honrado, muito animado por esse episódio. Gente, olha só, hoje nós temos um convidado super especial, alguém que eu considero que tem servido a igreja com uma criatividade divina e para mim, na minha opinião, é realmente uma voz profética para o nosso tempo, para a nossa geração, através de uma criatividade absurda, inspiradora, divina. E eu tenho a honra de falar aqui com vocês, com muita alegria, que Felipe Guga vai estar aqui com a gente hoje. Os aplausos. Prazer, tamo aí. Boa noite. Os fogos, tá ouvindo? Tá ouvindo? Uou. Galera, estamos muito animados. A gente vai ter uma trocação de ideia aqui. Meu amigo, eu queria primeiramente te agradecer, cara. Obrigado pelo teu tempo. Eu sei que você é super ocupado. Deve estar... Se vocês perceberem que ele tá sujo de tinta, é assim mesmo, né? O cara artista, é outro nível, né? Meu amigo, obrigado demais por você dedicar o seu tempo. Mais uma vez, a gente teve uma experiência recente, é bem legal. Você até cooperou com um projeto do Serve Day que a gente teve recentemente. Sim. Foi bem legal os testemunhos e aquilo que a gente ouviu e até o que a gente não ouviu, né, daquilo que Deus fez. Eu queria te agradecer, não só por você estar se disponibilizando a falar com a gente hoje aqui, mas também pelo que você tem feito aí através do Serve Day. Também foi bem legal. Já reconheci isso daí na nossa igreja. Muito bom ter você aqui. Guga, eu queria te fazer algumas perguntas. A gente vai estar aqui trocando uma ideia, tentando te conhecer mais, ouvir o teu coração, cara. Ouvir, assim, o que você quiser compartilhar, que você acha que possa ser encorajador para as pessoas que vão estar ouvindo. E é isso. Então, eu vou vou iniciar esse bate-papo aqui tentando entender quem você era. Acho que é legal, por quê? Porque a gente hoje te conhece, você é uma pessoa que já tem uma expressão, muitas pessoas te conhecem através da sua arte, mas quem é o Felipe por trás dessas telas coloridas, por trás dessas artes, quem você é e quem você era, né? Porque para você é hoje a soma de uma experiência, de um testemunho. Fala um pouco de você, de onde você veio, da sua história, um pouco pra gente conhecer aí. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Posso falar boa noite? Pode falar boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer, uma honra estar aqui trocando essa ideia com o Samuel. E espero que Jesus toque no coração de vocês com o meu testemunho. Que tem muita coisa para falar, vamos ver aqui. Muita história para contar. Uma coisa legal que a gente já pode começar, né? Que o produtor aqui do podcast falou assim: então, vocês vão ter 30 minutos. Eu falei assim: duvido que a gente vai ficar só 30 minutos, né? É muita história. É muito testemunho, muita história legal, mas vou tentar resumir. Eu nasci aqui no Rio, cresci aqui no Rio, nunca morei fora do Rio, sou carioca mesmo, raizão. Raiz. Gosto de praia pra caramba, é assim, um lugar que eu me inspiro absurdamente assim, para minhas artes. Tem muito insight, tem muito encontros né, com a natureza, sobrenaturais, né, cara? Assim, na praia. Legal. Eu volto assim, tipo, caramba, do nada, cabeça fervilhando. E eu me formei em design na PUC. E, na verdade, eu fazia projeto de produto lá. Legal. Que não é ilustração, nem acho que é o meu ofício, meu trabalho, minha missão hoje. Mas eu desde criança, né? Você perguntou quem eu era. Eu, desde criança, sempre gostei de desenhar. Eu acho legal a gente começar do começo, né? Eu, desde criança, sempre amei desenhar. Sempre... Eu lembro que, assim, meus amigos estavam ali no videogame. Ou então, vamos pro play jogar bola. Eu sempre gostei de jogar bola, né? Jogava bola na rua, era... Aquela criança raizona, assim, dos anos 80 mesmo, sabe? Descia skate de ladeira, descia bicicleta sem freio. Era aquelas crianças que se machucavam. Aquelas crianças bem clássicas mesmo, que cresciam nos anos 80. Soltava pipa? Soltava pipa também. Fazia tudo mesmo, assim, né? Da geração dos anos 80, né? Criança. E aí, eu gostava muito de desenhar. E aí, eu nunca vou me esquecer que eu tinha um vizinho que ele desenhava muito bem. E aí, na época, tinha o desenho do Thundercats, acho que era Thundercats, tinha o He-Man, que são os desenhos clássicos dos anos 80. E eu lembro que ele fazia uns desenhos, assim, cheio de sombreado, todo cheio de forma, e eu ficava assim, cara, com os olhos arregalados, assim, caramba, meu coração batia mais forte, sabe? Eu falava, é muito doido como que Deus já me mostrou, já capturava teu coração, tua atenção, né? Minha atenção já estava toda ali, sabe? Era muito doido isso.
E aí eu lembro que eu falava pra ele, caramba, me ensina aí a desenhar, não sei o quê. E aí ficava vendo ele desenhar assim, sabe? Uma tensão, sabe? Assim, totalmente focado ali, tipo, caramba, isso é muito divertido. Maneiro. E eu lembro que meus pais eles sempre compravam muito material para desenhar. Lembro que assim, Natal, aniversário, eu sempre pedia, pô, quero lápis de cor, quero pelô, quero papel, sabe? Tipo, são os presentes que ninguém pede, assim. Pô, eu né? pedia, quando eu era criança, eu pedia aquele jogo Donkey Kong de Super Nintendo, cara. Eu gostava disso. sim. A minha época eu jogava o Atari e o Master System, né? Caramba, eu também tive Master E aí System. também pirava, né? Videogame eu acho que Muito bom, né? Não, ganhou o coração de todo mundo. Não, tinha como, total. né? Mas assim, é muito legal lembrar, né? Recordar aqui agora como que o desenho já estava ali, a arte já estava ali me puxando mesmo, Legal. né? Vibrando. Quantos anos aí você tinha? Uns 12 por aí? Adolescente já? Não, uns 7, 8. Já mais cedo, cara. É, bem novão Doideira, mesmo. mano. E outra coisa muito curiosa, essa eu sempre conto para as pessoas, eu acho que o primeiro dinheiro, assim, tipo, o primeiro retorno financeiro que eu fiz na vida foi com uns 10 anos de idade. E aí eu ilustrei um personagem de um filme, era aquele filme Predador, que também é um filme dos anos 80, 90, Muito sei bom, lá. Arnold Schwarzenegger. E aí eu lembro que eu desenhei o Predador assim, mas cheio de sombra, todo bonitão assim no caderno, né, da escola, que é uma coisa clássica também de quem é artista, né? Quem é artista Não prestava atenção na aula, não prestava atenção na aula, ficava desenhando no caderno. Isso é um clássico, né? E aí eu lembro que eu fiz esse desenho do Predador, aí alguém que era, sei lá, muito fã do filme assim, falou: "Caramba, Guga, e esse desenho aí?" Eu falei: "Pô, eu fiz agora aqui na aula e tal." Aí a pessoa: "Cara, eu compro ele." E eu falei: "Como assim?" "Cara, tá muito maneiro, eu quero pra mim." Eu falei: "Então tá." Aí, quanto é que você quer cobrar? Eu falei: "Me dá 2 cachorro-quente da cantina." Sei lá. Pô, meu irmão. Aí, tipo... Promissor, né? Você falou, eu falei, caramba, meu primeiro retorno financeiro, bom, assim, meu primeiro escambo, né? Maneiro. Da vida foi com Muito a legal. arte. Então acho que isso é bem marcante, bem legal de recordar, né? E você falou de filme aí, vamos abrir um parênteses aqui. A gente vai trocando ideia e vai lembrando, sim, tranquilo. sim. Fanzaço do filme dos anos 80, Goonies. Sim. Somos fãs desse filme aí, tá? Tu falou dos anos 80, não tem como não lembrar, cara. A galera nova não sabe o que é bom, né, cara? Aquilo era muito bom, Foi né? uma época boa, é verdade. Você citou o desenho He-Man. Sim. Qual outro desenho que tu curtia ver? Ou tu desenhava também, ou só... Eu gostava do Thundercats, do Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja, muito bom. Ah, tinha os clássicos, né? Pica-pau, Pernalonga. Gostava de Cavaleiro do Zodíaco, não? Ah, esse eu já... Então, pessoal, a gente tá cancelando a nossa entrevista aqui, acabou por agora, porque... não tô sentindo mais amizade. Senti um bloqueio aqui agora. Você que é fã de Cavaleiro do Zodíaco, me dá um suporte aí. Mas realmente, era uma coisa meio violenta, tá? Nem foi bom ter tocado aí, mas depois o editor pode cortar isso aí. Volta aí pra tua vida com a arte depois dos desenhos. E aí, eu já desde criança já gostava de desenhar. Legal. E eu lembro que eu tinha vários cadernos, né, de desenhos e tudo. E uma coisa também que eu acho muito marcante assim na minha infância meu pai também desenhava muito bem. Legal. Meu pai hoje em dia, o trabalho dele não tem nada a ver com arte, mas ele tinha uns cadernos com os desenhos de jogadores de futebol, jogadas assim, fazia tipo um quadrinho. Legal. Dos jogadores jogando e fazendo gol. Caramba. E aí eu lembro que final de semana, quando meus pais são separados, né? E eu lembro que final de semana, quando eu ia visitar meu pai, eu via aqueles cadernos dele, eu falava, caraca. Aí eu pegava e ficava copiando, né? Maneiro. Que é uma coisa bem comum também entre os artistas, assim. Quem é criança ou quem já é um artista adulto que seja, a gente sempre começa copiando alguém, alguma coisa. É importante referências, né? Referências, Eu acho que tudo isso foi Deus mostrando, isso aqui é o meu destino. Eu lembro que assim, o pessoal tava jogando videogame, tava jogando bola no Play. E eu falava, cara, a gente podia estar aqui desenhando, sabe? Tipo, eu ia jogar bola, eu ia jogar videogame, mas assim, quando eu tava desenhando, eu falava, pô, aqui eu entro numa viagem sem fim. Mas eu já ouvi também dizer aí
que você também era um bom jogador de futebol, hein, cara? Já joguei Né? bastante, já. Tipo, você chegou a cogitar ser profissional e tudo? Foi alguma coisa assim? Profissional não, mas assim, eu joguei bola a vida inteira, porque eu sempre morei em prédio com play, né, ou com pracinha do lado, pra jogar na rua e tudo. Na escola eu chegava assim, antes de todos os alunos, eu chegava, sei lá, 6 da manhã na escola pra jogar bola. A aula começava às 7 horas, já tava todo suado, tudo errado. Já ficava desenhando, ainda não ajudava, né? Ficar todo suado no escola. Aí eu, assim, na minha adolescência, né, quando, sei lá, aquele momento que a mãe e o pai chegam, pô, você vai ser o que da vida, né? Sempre rola esse momento, né? E eu ficava assim, pô, não sei, você é músico, você é jogador de futebol. Tipo, eu sempre desenhei, né? Mas pra mim era um hobby, entendeu? Você não se via... Eu falava, pensava, né, mais novo, falava, pô, como é que eu vou ganhar dinheiro, viver e ser alguém bem sucedido, enfim, aquelas questões, né? Mais de adulto mesmo, financeiro, etc. Como é que eu vou dar certo nisso? Como é que eu vou ter meu espaço? Tipo, mas mesmo não alcançava. Mas mesmo assim, você acabou indo para fazer faculdade para esse segmento. Isso. Aí, na verdade, antes de fazer o design na PUC, eu fiz 1 ano de administração na PUC. E, cara, eu acho que foi o pior ano da minha vida, assim. Não era para você. Cara, não era, assim. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu tive uma crise existencial bizarra, assim, tipo... Crise mesmo, assim, tipo, tive depressão, tive síndrome do pânico, ansiedade, todo o combo, né? E eu acho que minha primeira depressão na vida foi nesse período, né? Com 17, 18 anos. E aí somatizou muita coisa, tipo, medo do futuro, ansiedade. Aí juntou um bando de coisa e eu ainda não tinha me encontrado, né? Então... porque essa faixa etária, cara, você tá ali numa transição, né? De decisões importantes. De decisões que vão... Durar, né? Durar pro resto da vida, E aquilo tudo me deixava muito ansioso, porque eu sempre gostei de muita coisa, entendeu? E sempre, sei lá, gostei muito de muita coisa ligada à liberdade, sabe? Tipo, ser músico, não ter aquele emprego fixo, sabe? De terno e gravata e paz, indo pro centro, assim... Certo. Eu acho muito legal, mas assim, falei, cara, isso não tem nada a ver comigo. Isso não combina com a minha essência. E eu acho muito interessante, até, pô, tem um público mais jovem assistindo isso, né? Essa conversa, às vezes, as pessoas têm medo daquilo que elas querem decidir. Uhum. E, às vezes, elas podem não ter certeza do que elas querem fazer, mas, às vezes, começa tendo certeza do que elas querem fazer, tendo certeza do que elas não querem fazer. É isso. Isso já ajuda, né? Porque você vai descartando. Já isso aqui não sou eu. Aí você vai chegar ali, talvez no top 3 ali de opções, né? E aí eu lembro que, na verdade, foi meio que influência do meu pai isso, né? Eu tava na dúvida, falei, pô, pai, me ajuda aí. O que eu vou ser da vida? O que você... onde você me enxerga, né? Aí o pai, pô, faz administração, que é uma coisa mais, digamos assim, genérica, né? Não é medicina ou engenharia. A administração é uma coisa assim mais... Tá ali no meio, né? Meio humana, meio exata, enfim. Sim. E aí eu falei, tá bom, vou fazer. Só que eu falei sim, só que ao longo da faculdade eu, cara, fui, como é que se fala? Fui apagando, assim, sabe? O brilho dos meus olhos foi apagando e eu comecei a entrar numa espiral de, caraca, se a minha vida foi isso, eu vou ser muito infeliz. Aí entrei numa espiral de pensamentos negativos que foram se somatizando. Enfim, aí eu lembro que eu estava no meio de uma aula eu acho que era de cálculo, né? E eu nunca fui muito da matemática, né? Aí eu lembro que eu levantei assim, isso foi muito engraçado. Eu levantei no meio da aula, cara, não aguento mais. Aí o pessoal todo parou assim, caraca, o Guga surtou. Que é isso, cara? Foi assim uma parada muito louca. Eu acho que eu tive um surto mesmo. Mas é um pouco compreensível, né? Pô, cálculo. Eu não aguento mais. Foi assim uma coisa meio de filme, assim, doideira, sabe? Mano. Levantando, jogando surtou. Os cadernos pra cima. Aí o pessoal olhou assim, assustado. Tava assistindo muito Goonies, né? Que isso, pô. Mas foi tipo um surto mesmo? Foi um surto, assim, de verdade. Doideira, mano. E aí eu, cara, não aguento mais. Aí eu levantei assim, peguei a mochila e tal. Aí comecei a abraçar todos os amigos, né? Porque 1 ano já na faculdade. Aí me despedi de todo mundo. Aí falei, pessoal, tô indo lá no DAR, vou trancar a faculdade, cara. Tô ficando maluco, não aguento mais essa faculdade. Caramba. Aí o pessoal, caramba. Aí ficou todo mundo assim, né? Sem Choque, entender né? nada, o professor, os alunos. Aí eu no mesmo minuto fui na diretoria lá e tranquei a faculdade.
E aí que tive um pulo do gato enorme nesse período, que foi o quê? Eu estava em depressão, né? Já estava, né, com tudo isso que eu contei já. E aí eu comecei um curso de pintura lá no Parque Lage. E era de nu artístico. Legal. É muito engraçado, assim, tipo... Eu todo novão, assim, só coroa, assim, na turma. Aí, do nada, entra um cara peladão, assim. Aí eu olhando, assim, pras coroas. Caraca, aí todo mundo desenhando. Uma situação, assim, meio diferente. Né? Fingindo que tava tudo normal, né? Eu fingi normalidade, mas eu tava achando tudo aquilo muito novo, muito... Bizarro. Tipo assim, segunda-feira tu tava numa aula de cálculo. Quinta-feira tu tava ali no meio do... Igualzinho, né? Bem semelhante, né? Bem semelhante. Aí foi muito legal que... Cara, eu lembro que eu tive um despertar mesmo, assim, sabe? Tipo, eu desenhando ali as formas humanas, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu levo jeito pra isso, sabe? Tipo, é isso aqui que eu gosto, que eu tô... Eu ia pra aula, meu coração tava, atribulado, né, na época. E aí eu ia pra aula e o cara ficava assim, sabe? Tipo, uma terapia, numa paz. Aí eu falei, se isso não é um sinal, o que mais seria, né? Que legal. E aí eu falei pra minha mãe, pro meu pai, falei, cara, vou me jogar, vou fazer arte, eu sou artista. Aí eu comecei na busca do meu autoconhecimento também, né? E nisso, assim, na época eu não lia a Bíblia, eu acho que eu comecei a ler Bíblia mesmo depois dos 20. Só que eu lia por conta própria, né? Sem igreja, eu era meio autodidata nesse sentido. Mas eu já conhecia Jesus, assim, acho que, sei lá, desde criança eu já... Legal. Frequentei anos, igreja católica com meu pai, com minha família e tudo. Mas, né, a coisa foi mudando ao longo do tempo, mas assim, eu sempre acreditei, só que eu não praticava, não lia, enfim, não... Era uma coisa assim, mais, só nos domingos, sabe? Não é aquela prioridade, assim, não tinha prioridade nenhuma, na verdade. Sim. É isso. Era mais um amuleto, assim, um símbolo do que, na verdade, uma relação, né? Posso dizer que era muito abstrato mesmo. Sim. Sabe, tipo, Deus está ali, Jesus, eu sei que realmente existiu, eu tinha isso já dentro do meu coração, mas não é o que é hoje, né? Tipo, as coisas mudaram bastante. Então, aí eu entrei na faculdade de design na PUC, e aí no primeiro período, eu acho no segundo, já tinha aulas de ilustração, né? Matérias de ilustração, e eu falei, caramba, me encontrei, sabe? A depressão que eu tinha evaporou, assim, foi mesmo que eu estava tateando, estava no escuro, sabe? Quando estava fazendo administração, e aí quando eu entrei para fazer o design, que eu falei, caramba, é isso. Doideira. E aí aquilo me deu uma paz no coração que eu não estava tendo, né? Aí eu me formei na faculdade com 24, 25 anos, aí, de lá para cá, eu acho que não passei um mês sem trabalhar, sem desenhar na vida e tudo deu muito certo e muita história para contar. Aí você falou nessa questão de você ser autoconhecimento no segmento da arte, porque até você se entender como artista, você poderia ter vários perfis, né? Vários, assim, segmentos. Tem muito segmento. Como é que foi isso? Por que você chegou onde você... No aspecto, nessa decisão, olha, vai ser isso aqui, eu vou ser esse tipo de artista, vai ser esse perfil aqui. Sim. Tem alguma particularidade que fez você ter esse insight? Cara, eu acho que isso aqui é a minha praia. Cara, ao longo da faculdade eu fiz muitas matérias, né? E aí eu fiz fotografia, fiz... projetos de produto mesmo, que é fazer, faz uma cadeira, faz uma luminária, não sei o quê. E eu peguei muita matéria eletiva de ilustração. E toda aula de ilustração que eu tinha, os professores falavam, caramba, você tem um... Eu lembro até hoje, nunca vou esquecer, que um dos meus professores favoritos, né, assim, ele tinha muito carisma, ele ainda está vivo, graças a Deus, ele é um excelente artista. E ele falou, Guga, você tem alma de ilustrador. Eu acho que ele foi a primeira pessoa na vida que identificou, entendeu? Tipo assim, meu pai, minha mãe, meus amigos, Guga, você desenha legal, mas assim, não tão... Ninguém foi fundo, assim, sabe? Ninguém apontou ali e falou, cara, você tem alma. Então, mais um ponto aí na nossa conversa que eu acho bem bacana, você falou na sua adolescência, a necessidade da gente ter referência e pessoas que, além de serem referências, elas também vão chamar em nós
quase que Deus vê. Tipo assim, cara, eu enxergo em você algo que você às vezes não consegue enxergar. Isso, exatamente. Mentor, né? Mentor, alguém isso. que vai... Muito legal. Esse meu professor, o nome dele é Amador Pérez. Um abraço, Amador. Eu lembro que a gente tinha um carinho enorme um pelo outro e ele me chamou até para ser, na época, monitor, né? Monitor dele. Ficar que legal, lá. Cara. E aí foi assim que eu falei, caramba, eu tô começando a acreditar que realmente esse é o meu caminho, sabe? E aí eu lembro que quando eu me formei na faculdade, a gente tem que fazer aquele projeto final, né? Sim. E eu me formei em projetos de produto. Então, teoricamente, o meu projeto final teria que ser algum produto. E aí, nisso, eu conversei com todos os professores e falei, olha só, eu não quero exercer projeto de produto, eu já entendi que o meu caminho é ilustração, trabalhar com artes visuais, no geral, e eu quero fazer um projeto final que seja isso. Mas isso é considerado um produto, está dentro das regras do jogo e tal. A pessoa, não, Guga, faz o quê? O que você quer fazer? Eu falei, quero fazer, sei lá, camisetas com ilustrações. Porque aí eu vou produzir a camiseta, que é um produto, e vou fazer ilustrações. E aí eu lembro que eu fiz um projeto final assim, pô, com o pé nas costas, tirei 10, pô, fiz uma coleção de camiseta, aí eu me formei na faculdade, comecei a vender camiseta, aí... Que legal. Aí a coisa deslanchou e eu falei, pô, é isso, sabe? Tipo, meu caminho sempre estava ali já desenhado. Sim, sim. Literalmente. Nossa. E só precisava, assim... E eu abracei, né? De estar no lugar certo, ambiência, né? Ambiente, pessoas, referências. É isso. E a gente fica pensando nisso. Quantas pessoas têm um caminho, têm um propósito, um destino, só que estão no lugar errado, né? Verdade. Ou não estão com as pessoas certas, né, cara? Certas. Isso é muito interessante analisar. Sim. Cara, muito maneiro. Nesse sentido, eu acho que eu fui muito abençoado mesmo, porque, assim, todas as pessoas que entraram no meu caminho foram me guiando mesmo, assim, sabe? Tipo, eu lembro até hoje na faculdade também que eu não tinha muitos amigos que também gostavam de ilustração como eu. Só que tinha em especial um cara da faculdade que era de um outro período. Sim. E que era um cara que fazia as camisetas do trote, não sei o quê. E aí eu trocava muita ideia com ele. Eu falei, cara, não tem referência de nada, eu tô aqui perdidão na faculdade, mas eu já sei o que eu quero. E aí ter colado nele me fez acreditar, né, no meu potencial e saber que tipo, não, Guga, dá pra viver de ilustração, cara. Tipo, ele na faculdade já fazia dinheiro, já vivia da arte dele, entendeu? E aí aquilo também me deu uma estimulada que eu não tinha, sabe? Eu quero fazer isso, mas como? Onde? Por onde eu começo, entendeu? Você precisava de um empurrão, né? Porque assim, você falou, então, essa tua jornada profissional, de autoconhecimento artístico, de identidade e tal. Você mencionou sobre a tua fé, que você sempre teve fé. Uhum. Mas eu queria te fazer uma pergunta, assim. Nessa jornada na tua vida, você já mencionou que você tinha fé, mas não tinha uma relação. Isso. Quando foi que essa chave virou, assim, cara? Mano, eu sei que Deus ele não apenas é real, mas ele quer ter um relacionamento comigo. Quando teve algum dia, algum episódio, uma estação da sua vida ou não? Sim. O que aconteceu aí que meio que você consolidou melhor a tua fé e a tua relação com Jesus, com Deus? Assim? Então, acho que a parte mais legal de contar é essa, né, da minha história, do meu trabalho, da minha vida. Porque em 2015, quando eu comecei meu trabalho no Instagram, que é o trabalho que o pessoal conhece, que viralizou e tudo, antes de 2015 eu estava desenhando para o mundo, né? Tipo, desenhava para marca de cerveja, desenhava, sei lá, para a lata da Antártica, desenhava flyers de festa, cara, desenhava tudo sem imaginar, desenhava para revista, desenhei para revista Capricho, que era revista de adolescente, né, e tal. Desenhava também para revista de surf, desenhava para Super Interessante, desenhava até para uma revista de masculina para mais de 18, né? Sim. Então, assim, o meu leque de trabalhos era enorme, mas, assim, ao mesmo tempo, eu desenhei, sei lá, 10 anos para marcas de roupa, sabe? Sim. Desenhei para muita marca famosa, né? Reserva, Headley, um bando de marca. Só que, assim, eu estava trabalhando muito no automático e aqueles trabalhos um atrás do outro, assim, né, depois de, sei lá, 10 anos, uns 8 anos trabalhando, de 2005 até 2015, foram 10 anos.
eu comecei a ficar deprimido de novo. Eu comecei a sentir um vazio, comecei a sentir pô, calma aí, Deus me deu um dom, e eu tô doando esse meu dom para fazer esse tipo de arte, mas isso... Cara, e profissionalmente você estava fluindo, Tava fluindo, tava benzão, bem financeiramente, pegando projetos legais, só que eu não tava preenchido, tinha alguma peça do quebra-cabeça faltando ali, braba, e aí eu também comecei a entrar numa crise de novo, assim, dessa vez um pouco mais branda, né, do que quando eu era adolescente, mas eu tava entrando numa crise pessoal e falei, cara, eu preciso parar e pensar o que está acontecendo. Eu não quero continuar fazendo as coisas do jeito que eu estou fazendo. Eu estou doando assim, meu ouro, que é meu trabalho, né? O dom que Deus me deu de ilustrar da arte, só que não estava gostando mais, assim, sabe? Sim. Pegava um trabalho e fazia meio que... mais um, assim, sabe? Tipo... Perdeu aquele brilho, né? Aquela alegria, talvez. Perdi a alegria. Doideira. Aí, o que acontece? No final de 2014, eu terminei um relacionamento, que eu estava super envolvido. Na verdade, nem foi tão longo, foi um ano só. Mas aquele que estava bem intenso e tudo. E aí, a gente terminou de uma maneira assim, não legal. E aí, aquilo somatizou, porque eu já estava triste com o meu trabalho. Aí, com o término de uma relação que estava na minha cabeça super dando certo e parou de dar. E foi perto do final do ano. E aí, final do ano, tem aquela coisa, né, tradicional das pessoas. Esse ano vou fazer minhas metas, vou me exercitar mais, vou me alimentar melhor, aquelas coisas, né, que todo mundo planeja. E aí, o que eu fiz? Cara, vou aproveitar esse final de ano que foi terrível, foi horrível. E, cara, eu vou ficar introspectivo, vou orar, vou buscar mais Deus. Nessa época eu já estava lendo Bíblia pra caramba, já estava frequentando uma igreja pentecostal. Legal. Frequentei por 3 anos. Legal. E nisso, assim, eu já estava tendo muita... Como é que se fala? Muitas revelações, muitas experiências pessoais, mudando hábitos. Já estava assim, numa fase de transição do mundo, né, para buscar 100%, né, uma dedicação, o reino, andar na contramão do mundo, que é uma coisa que eu sempre falo hoje, cara. No que eu puder andar na contramão do mundo, é a direção, né? Legal. Para mim quer dizer, para mim, para a Bíblia é, né? Sim. Legal. E aí o que acontece? Aí nessa virada de ano, eu tomei, acho que a maior decisão da minha vida, que... É doido, né, mano? Lembrar, né? Toma o teu tempo. Se quiser uma aguinha aí para refrescar. É que é muito legal lembrar. E aí eu tomei a melhor decisão da minha vida, né? Que eu falei com Deus nas minhas orações, eu falei, a partir de hoje, eu não quero ser mais quem eu era, não quero mais fazer o que eu fazia, tudo vai ser segundo a sua vontade. Uau. E aí, de lá para cá, 1 milhão de testemunhos. Assim. Então, assim, cara, obrigado por compartilhar isso assim, é a melhor decisão que a gente poderia tomar, né? Porque o teu propósito ainda era incompleto, mesmo sendo um artista completo. Sim. Ainda total. tinha algum vazio ali, né? Faltava um pilar. E é interessante, né, que tem a frase muito famosa, C.S. Lewis, que fala que o sofrimento do homem, quando o homem está sofrendo, Deus está falando o tempo todo, né? Mas é o megafone de Deus para uma humanidade surda, né? Sim. E esses sofrimentos, esses tempos difíceis, às vezes nos acabam levando para querer ouvir, nos aproximar de Deus, daquilo que Ele tem. É realmente a melhor decisão na sua vida. E aí você pôde ver que não era apenas um amuleto, né, distante. Deus era algo pessoal, né, cara? Acho que cara, porque assim, a coisa mais bela do Evangelho... É muito real. É a experiência, é você se relacionar com. Sim. Ao invés de só falar de... Isso. Isso foi muito legal, porque acho que foi a chave aí que virou pra você. Foi. Não, foi muito doido, que assim, vou falar de novo, né, porque eu tava emocionado, né?
Quando eu falei, tipo, quando eu decidi, né, nessa virada de ano, entregar tudo nas mãos dele, cara, foi muito louco, assim, mas assim, foi um sobrenatural, assim, que eu falo, caramba, gente, é muito palpável, é muito real, sabe? Tipo, eu experimentei uma coisa assim, que, caramba, quero que todo mundo experimente na vida, sabe? Que foi, Deus falou assim, Guga, agora você vai desenhar pra mim, ponto. Pô, você tá infeliz, você tá desenhando para marcas, não sei o quê, tá desenhando para bebida alcoólica, e eu, né, já estava buscando, né, outro caminho totalmente diferente do que eu já do que quando eu estava no mundo. E aí eu pensava assim, tá bom, Deus, eu confio em você 100%, mas assim, cara, tá nas suas mãos mesmo, porque assim, eu não sei como que eu mudando totalmente a direção do meu trabalho e deixando de pegar os trabalhos que eu pegava, como é que a coisa vai virar, sabe? Porque, assim, eu moro com meus irmãos, tenho que pagar as contas de casa, enfim, tem muita coisa aí para resolver no mundo físico, né, material. E aí foi muito louco, porque, assim, o meu Instagram, na época, era dos meus trabalhos, para 2015, e tinha 1.500 seguidores. E aí, em janeiro de 2015, já tinha pulado para 5.000. E eu postando todo dia algum versículo bíblico, alguma imagem simples com uma frase. E, cara, foi muito louco, porque, assim, Deus me deu uma direção muito clara, assim. Foi, tipo, acho que foi a melhor conversa e troca que eu já tive, assim, na vida, assim, porque foi muito intenso, assim. E Deus me deu a direção e falou assim, Guga, você vai fazer artes simples, artes, cara, que uma criança de 5 anos vai, alfabetizada, já vai saber ler e falar, que legal. Entendi. E uma idosa de 80 anos fala, pô, que legal essa sacada dele. Comunica com ambos. Comunicar com todo mundo. Legal. E o que mais? E ele foi dando todas as formas, assim, toda a paleta de cor. Até as cores, que legal. Eu usava muita cor neon no começo do meu Instagram, que foi uma das coisas até que fez viralizar. O pessoal falava, Felipe Guga, aquele artista do neon, das cores neon. Então, assim, na época, eu tava com uma linguagem muito marcante, assim, todo mundo no Instagram, sei lá, postando foto e tal. Aí, do nada, eu cheguei com uma arte que tava todo mundo replicando, sabe? Pessoas muito famosas replicando. E aí, a coisa foi muito orgânica e muito rápida, sabe? Que legal. E nisso, né, eu falei assim, caramba, Deus, foi muito mais rápido do que eu imaginei, sabe? Tipo, eu sabia que em alguma hora ia frutificar e tal, ia chegar numa linguagem nova, mas foi tudo muito rápido. Aí, com 4 meses de Instagram, eu já estava tendo reunião com uma editora para falar, Guga, você vai lançar um livro. Eu falei, pô, mas já, tipo, acabei de começar aqui um trabalho novo, já um livro, né? Nunca nos meus sonhos eu imaginei, né? Então, assim, eu acho muito legal lembrar como que os planos deles são... Qual o nome do livro? São absurdamente melhores que os nossos, né? O nome do livro é Sorrir, Você Está Sendo Iluminado. E era sobre? Era uma compilação de umas 120 artes que eu fiz no Instagram. Cara, na época eu estava numa produtividade, assim, inacreditável. Nem eu sei como eu estava conseguindo produzir tanto. Era tipo 4 artes por dia. Eu postava, assim. E na época o Instagram tinha uma vantagem que, infelizmente, não tem hoje. Ele era muito orgânico. Então, assim, não tinha essa coisa de algoritmo de puxar a sardinha para um lado, que nem sim. puxa para hoje, enfim. Era assim, quem postava mais, aparecia mais na timeline. E aí eu surfei essa onda mesmo e... sem pensar também, né? Foi tudo muito... Natural, eu só fui obedecendo e fazendo, sabe? Eu só me posicionei e obedeci, né? E você falou, cara, que tipo, como o mar, a praia, né? Ela te inspirava e você chegou numa fase que o próprio Deus te inspirou. Sim. Ele te posicionou, te direcionou, né? Algo bem marcante, assim. Foi uma experiência bem marcante. Pra gente ir caminhando pro fim, fazer 2 perguntas, assim, que você pode responder. Primeiro, então, Deus é um artista, né? Ele tem essa criatividade, né? Ele pode ser um inspirador para sua arte, como você já relatou. Como você crê nisso? Você crê que Deus fala através da arte? Você crê que Deus pode ministrar? Existe algum testemunho, alguma história que você viu? E uma outra que eu fiquei curioso, que quando você teve essa virada aí, eu acredito que você recebeu algumas críticas. Porque você estava numa
pegada, né? Numa trilha, num portfólio ali de arte. E, cara, você meio que mudou meio que quase drasticamente, né? Foi. E aí, como é que você Foi uma mudança radical mesmo. lidou com essas críticas? Ou amigos que não gostaram muito ou não? Como é que você... Essa parte da crítica dessa mudança, né, digamos assim, radical, na verdade não chegou muito a mim, assim, porque eu acho que Deus me separou Te mesmo. poupou, né? Me poupou. Na verdade, o que acontece assim, tipo, soube de uma pessoa ou outra que, caraca, o Hugo tá diferentão, né? Mas não te abalou, tá? Não, nada demais nesse sentido. Legal. Mas Deus naturalmente separou, assim, eu tava num ambiente e daqui a pouco aquele ambiente já não... Naturalmente, Natural, né? Sem já... forçar. Maneiro. Isso é legal. Porque... Já me angustiava, não queria estar ali. É natural, porque também, às vezes, não se trata daquilo que você tem que deixar de fazer, se trata daquilo que você quer começar a fazer. Isso. Então, às vezes, é só uma consequência natural. Consequência, legal. E aí, então, assim, você... Cara, eu sei que você acredita nisso, né? É um ministério, assim, Deus fala através da arte. Uhum. Ele é criativo. Sim. Você crê nisso, como você vê isso... E se você tem alguma história, assim, que através da tua arte alguém conectou com Deus Sim. Caramba, essa parte não sei nem por onde começa, porque... Muita história deve ter. É muita história, assim, no sentido de... O que eu já recebi de testemunho, assim, de caramba, Guga, vou contar aqui uma bem extrema que eu acho que pode ilustrar bem, tipo, de pessoas que iam tirar a própria vida. Uau. E falavam, caraca, Guga, do nada apareceu sua arte no meu Instagram, comecei a ver seu Instagram, sabe? Caramba, mano. É forte. E aí, tipo... cara, eu já recebi muito testemunho, assim, de pessoas que iam tirar a própria vida. Sensacional, cara. E eu nem posto isso, assim, sabe? Porque eu acho que, sei lá... óbvio que a glória é toda dele, mas, assim, se eu postar também, pode dar gatilho em algumas pessoas, enfim, eu sou... Sim, entendi. Eu sou cuidadoso nessa parte, assim... Mas para os meus, né, mais próximos, eu conto, caramba, eu printo assim, eu falo, caramba, olha isso, cara, ó o poder de Deus, sabe, tipo, absurdo, sabe. E eu mesmo falo, caramba, mas a minha arte fez isso, não, óbvio que não foi a minha arte, foi dom dele através de mim e, enfim, a glória é dele. Eu só fui canal mesmo, né, e... Aí a pessoa, caramba, vi teu Instagram do começo ao fim, tô aqui aos prantos, não sei o quê, caramba, Uau. Muito obrigado. E é interessante assim, a gente observar que Paulo ele fala que a gente tem um tesouro em vaso de barro, né? Que nós somos esse vaso, né? No aspecto de uma fragilidade, uma simplicidade. E eu acredito que por trás da sua arte, que embora seja bela, existe um tesouro, né? Quase que, tipo assim, existe algo que transcende aquilo ali, que é mais poderoso até do que a própria arte. Aquilo é um veículo, né, cara? Um veículo. É uma semente. Então, a gente acreditar que a arte, ela é como inúmeras coisas, uma palavra, um texto, um livro, uma música, ela pode ser um veículo e, cara, Deus fazer o que só Ele pode fazer. É isso. Isso é sensacional, né? Não, perfeito. Outro dia, fui refazer o meu about do Instagram, que é, né, tipo, como é que eu vou definir tudo que eu faço, quem eu sou, numa linha só? Aí Deus me botou veio a palavra semente. E eu falei, ainda não botei, mas eu quero mudar ainda. Pensando o que relacionado à semente. Mas é muito isso, tipo, eu acho que todas as minhas artes foram sementes. Até mesmo para mim, sabe? Tipo, eu fui me, digamos assim, auto-evangelizando e buscando. Cada vez mais, cada arte que eu fazia era um devocional meu comigo mesmo, né? E aí eu compartilhei, e compartilho até hoje, há 8 anos, esses devocionais diários no meu quarto, desenhando. E tem uma potência que é só Deus que faz, que explica, né? Cara, muito sensacional. Eu só me posiciono e obedeço. Mano, você poderia falar assim com as pessoas que vão ouvir, né? Esse vídeo aqui, esse episódio, para as pessoas que de alguma forma estão se sentindo vazias, como um dia você se sentiu. E às vezes cheias de algumas coisas, mas ainda assim se sentem vazias. E o que você falaria assim para poder assim, encorajar pessoas que estão se sentindo longe de Deus ou do amor de Deus, ou até mesmo não estão entendendo nada do propósito, estão se sentindo bem distantes de uma plenitude daquilo que Deus... Qual mensagem final você deixaria aí para... Eu sei que
assim como Deus pode usar uma música, uma arte, ele pode usar esse episódio aqui. Sim, talvez a gente tenha alguém que vai ouvir esse episódio aqui que Deus vai tocar no coração dessa pessoa. Qual é uma mensagem de encorajamento para alguém que possa estar ouvindo, que está desanimado, está se sentindo vazia, longe de Deus ou do seu propósito? Cara, eu diria que assim, a minha maior virada de chave foi quando eu realmente joguei no lixo assim, meu orgulho, meu ego, e falei, cara, eu não sou capaz de fazer nada com meus braços, com a força do meu braço, e entregar mesmo a vida para Jesus, sabe? Acreditar que os planos dele são infinitamente maiores que os nossos. E assim, se eu contar, né, tudo que aconteceu nesses últimos 8 anos, né, daria um livro e assim um podcast de 3 dias, sabe? Porque é muita história mesmo, assim, sabe? E cada dia que passa, eu abro meu direct lá, tem alguma mensagem, assim, de alguém que foi abençoado. Eu tenho histórias até de pessoas que se casaram porque um cara postou minha arte, aí a moça foi elogiar a arte, aí começaram a trocar ideia e se casaram, sabe? Tipo, aí me chamaram para ser padrinho. Tem uns testemunhos muito loucos, assim. E eu falo, cara, nada disso aconteceria se eu não obedecesse e falasse, esquece, se depender de mim, do meu orgulho, do meu ego, eu não vou chegar em lugar nenhum. E eu acho que a gente tem que ter essa coragem, essa sabedoria mesmo de entregar tudo. É tipo aquele jogo de poker, né? All-in. All-in? É poker, né? Esses jogos que você pega todas as fichas e coloca. Então, assim, no ano de 2015, eu peguei tudo que eu tinha na vida e falei, cara, Deus, eu aposto em você em tudo. Pô, tudo. Sensacional. Isso é um ponto que eu acho muito legal no teu testemunho, cara. É que hoje existem inúmeras pessoas, milhares de pessoas sendo abençoadas porque você disse sim, um dia. Isso. E não foi um sim barato. Sim. Foi um sim, foi uma obediência abrindo mão de uma segurança. Isso. Foi um sim para um caminho nebuloso, assim, foi um salto, neblina, né, cara? Foi um salto de fé mesmo, assim, no escuro. E olha só como é que Deus, cara, recompensa. Deus é um Deus de promessas. Isso. Deus é um Deus de realização. Uau. E aquilo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu já estava lendo Bíblia, orando bastante, né? Eu já estava com essa relação, né? Legal. Eu acho que é maior... Não sei, né? Eu acredito que a oração seja o meu momento, né? No secreto, onde eu busco intimidade mesmo. Claro que indo aos cultos também, mas no meu secreto é quando eu estou ali 100% só eu e ele, entendeu? Sim. Né? Os cultos, na verdade... a gente vai se alimentando. Né? Você vai responder o que você está cultivando a semana. Vai regando. Isso. Então, assim, pessoal, entreguem a vida a Deus. Creem em Jesus, nas promessas dele, porque não existe nada maior, melhor. É sobre isso, né? Sensacional. Então, meu irmão, mais uma vez, super grato aí pelo teu tempo. Nada. Pelo teu testemunho, por você compartilhar com o teu coração e compartilhar com um coração genuíno, assim, né? É bom demais ver Deus, ver Cristo, ver a verdade, ver o amor através de você, cara. Não apenas nas artes, mas na tua voz, no teu testemunho. E a gente ora, cara, assim, que o Senhor proteja o teu coração, proteja a tua mente e, mano, te faça depender daquele que é o mais criativo. Ele é o criativo dos criativos, né? Ele é a tua fonte, né? Ele é a tua fonte. Que o Senhor te renove as tuas forças, cara, os teus sonhos, Amém. faça sonhar. E Deus tem honrado o teu sim, né? Uhum. A glória no final é dele, não adianta, né? Sempre. Mas que Deus também te honre, Deus te abra portas que você de alguma forma cultivou através da tua obediência, porque é sempre melhor obedecer do que sacrificar, assim. Isso, então, Deus sempre vai te honrar quando a gente está querendo honrá-lo, né? Então, cara, que o Senhor te proteja, o Senhor te use, irmão, te use. E eu já falei isso para você em off, assim, eu tenho certeza que existem testemunhos e histórias através do teu testemunho, da tua obediência, da tua arte que você nem sabe. Sim. Né? Porque estão por vir. Verdade. Né? Estão por vir. Então, cara, que o Senhor te abençoe muito. Amém. Que o Senhor te use e o Senhor te direcione até mesmo a novas realidades, assim, de influência, de autoridade. Até declaro sobre a tua vida que você vai falar, sabe, mais, assim. Você não vai ter vergonha, Deus vai te usar
Não no microfone, não, mas assim, eu digo diante de um público, sabe? Eu vejo isso, cara. Eu vejo que Deus vai te dar uma audácia, assim, nele, pra você comunicar esse grande amor, esse testemunho, porque pessoas estão sedentas a ouvir isso aí, cara. Verdade. E glória a Deus por isso, pela tua vida. Obrigado demais por estar aqui, irmão. Obrigado. Tamo juntasso. Tamo junto. Já bebemos aqui o suco de abacaxi todo. Nunca se esqueçam, gentileza gera gentileza. Isso quem criou também foi o nosso amigo Guga aqui. Isso foi em 1942, quando ele teve essa revelação. Mas, irmãos, pessoal, amigos, compartilhe esse vídeo porque pode abençoar muita gente. A gente está super grato por você estar com a gente aqui. Que Deus te abençoe. Nunca se esqueça que você é amado por Deus e você é mais amado do que você imagina. Nós amamos você e até o próximo episódio. Valeu. Valeu.